3 anos. Esse é o tempo que a Ucrânia tem resistido à brutal invasão da Rússia. Mas 24 de fevereiro de 2025 não é apenas um aniversário. É um ponto de virada. Com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de volta ao cargo, o mundo está observando para ver o que acontecerá a seguir. Os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia? Ou a Europa está prestes a enfrentar a Rússia sozinha? Uma coisa é certa: a Europa não está esperando para descobrir. O continente está se preparando para o pior, e a mensagem é clara. Se a Rússia quiser uma luta, a Europa está pronta. Então qual é o plano? Como a Europa pretende conter a ameaça russa? E o que acontece se os Estados Unidos recuarem? Vamos começar com uma reunião histórica em Kyiv, onde os líderes europeus deixaram uma coisa certa: eles não vão recuar. A cena em Kyiv no terceiro aniversário da invasão foi simplesmente eletrizante. 13 dos mais poderosos líderes ocidentais se reuniram na capital ucraniana para enviar uma mensagem ousada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os recebeu de braços abertos. Não havia sinal do presidente Trump, mas sua sombra pairava sobre o evento. Era possível sentir no ar enquanto os líderes europeus sutilmente reprovavam a retórica que vinha de Washington e reforçavam seu compromisso com a soberania da Ucrânia. Entre os convidados estavam pesos pesados como o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Trudeau até lançou uma indireta clara a Trump ao chamar Zelensky de líder democraticamente eleito. Ele estava, é claro, se referindo à chocante postagem de Trump na Truth Social, na qual o ex-presidente dos Estados Unidos rotulou o líder ucraniano como um ditador sem eleições. Apesar dessas palavras, líderes da Espanha, Letônia, Estônia e Finlândia, todas nações que conhecem bem o custo da agressão russa, permaneceram lado a lado com Zelensky. E não podemos esquecer dos 24 líderes que participaram virtualmente, enviando uma mensagem poderosa ao mundo. A Europa sempre encontra um jeito de se unir. Sua unidade é uma força que ultrapassa fronteiras, tanto físicas quanto digitais. Mas essa reunião não foi apenas um gesto simbólico. O Ocidente veio pronto para agir. O pedido de Zelensky por uma forte garantia de segurança foi atendido com ação imediata. Um pacote de ajuda de impressionantes 21 bilhões pode estar na mesa para a Ucrânia, um verdadeiro salva-vidas para uma nação sob ataque. Ministros das relações exteriores europeus, reunidos em Bruxelas apenas algumas horas antes, já estavam finalizando os detalhes. Acrescente uma nova rodada de sanções contra os setores de energia, comércio, transporte e serviços financeiros russos à equação, e uma coisa fica clara: a Europa não vai permitir que a Rússia haja com impunidade. E isso é apenas o começo. Em 6 de março, 27 líderes europeus se reunirão novamente em Bruxelas para uma cúpula de emergência com um único foco: garantir o futuro da Ucrânia e da Europa. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse melhor: estamos vivendo um momento decisivo para a Ucrânia e para a segurança europeia. Para a Europa, o momento de agir é agora. Com líderes de todos os cantos do continente se unindo, a estratégia agressiva da Rússia enfrenta uma barreira inquebrável. E desta vez, não há espaço para recuar, apenas para avançar. Mas contra o que exatamente a Europa está lutando? Primeiro, vamos quantificar a ameaça russa antes de mergulharmos nos planos europeus para desmantelá-la. Agora, basta olhar os relatórios diários do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia para acreditar que a Rússia já não representa uma ameaça séria. Basta analisar o relatório de 25 de fevereiro de 2025, que detalha as perdas russas em 3 anos de invasão. Em 3 anos, a Rússia perdeu 869.530 soldados na Ucrânia. Esse número impressionante inclui mortos, feridos, desaparecidos e capturados. Se falarmos apenas em fatalidades, cerca de 165 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão, segundo os meios de comunicação russos independentes Medusa e Mediazona. A situação das perdas de equipamentos também é alarmante. Aqui está um resumo feito pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Em 3 anos, a Rússia teria perdido 10.182 tanques, 21.168 veículos blindados de combate, 38.582 veículos e tanques de combustível, 23.652 sistemas de artilharia, 299 sistemas de lançadores múltiplos de foguetes, 1.083 sistemas de defesa aérea, 370 aviões, 331 helicópteros, 26.767 drones, 28 navios e embarcações e um submarino. Isso representa mais poder de fogo do que alguns países possuem em todo o seu arsenal militar. Mas essas perdas também levantam uma questão: por que a Europa ainda tem medo da Rússia? O país parece estar em uma espiral descendente quase impossível de parar. Bem, essa é a questão. A palavra-chave aqui é quase. Repetidamente, a Rússia demonstrou uma notável capacidade de absorver perdas impressionantes e continuar avançando.
E é exatamente isso que está acontecendo agora. Apesar de todas as perdas, a Rússia não está recuando. Na verdade, está fortalecendo suas forças a um ritmo alarmante. Veja bem, a Rússia invadiu a Ucrânia com algo entre 169 mil e 190 mil soldados em 2022. No final de 2024, a presença militar russa na Ucrânia cresceu para impressionantes 700 mil soldados. Isso equivale a cerca de 4 vezes o tamanho de toda a força militar russa que estava na fronteira antes mesmo da guerra começar. E não se trata apenas de tropas. A Rússia também está aumentando sua produção de defesa como uma máquina de guerra em plena potência. Somente em 2024, o país produziu e reformou 1.550 tanques, 5.700 veículos blindados e 450 peças de artilharia. Isso representa um aumento de até 220% na produção de tanques e 150% na fabricação de veículos blindados em comparação com 2022. Além disso, a Rússia está acelerando a fabricação de munições de longo alcance a uma velocidade assustadora, registrando um aumento de 435% na produção dos drones Lancet, projetados para ataques a mais de 48 quilômetros de distância. Antes, esses drones dependiam do suporte do Irã. Agora, são uma peça-chave do arsenal doméstico russo, e seus números continuam crescendo. O mesmo vale para a frequência dos ataques. Só em maio de 2024, a Rússia lançou mais de 300 ataques com drones Lancet, quase dobrando o total do mês anterior. Esse número é suficiente para demonstrar que os estoques russos podem estar diminuindo, mas isso não impede o Kremlin de espalhar terror. Com mais tropas, armamentos mais avançados e uma determinação implacável para se recuperar de suas perdas, a Rússia está mostrando ao mundo que seu apetite por agressão está longe de ser saciado. Está claro que o presidente russo, Vladimir Putin, não está atrás apenas da Ucrânia. Ele tem sede de domínio e não pretende parar até que a Europa esteja sob seu controle. E isso nos leva à razão pela qual a Europa está consolidando suas forças com tanta urgência. O continente não está apenas se preparando para defender a Ucrânia. Está se preparando para um confronto direto entre Europa e Rússia. E esse confronto não é um cenário hipotético. Ele é uma possibilidade muito real, que se torna mais iminente a cada dia. Na verdade, a Rússia pode estar pronta para lançar um ataque total contra a Europa dentro de 5 anos, de acordo com o relatório do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca DDIS. O relatório destacou o envolvimento dos Estados Unidos como um fator-chave nesse prazo. Se Washington realmente retirar seu apoio, isso certamente encorajará a Rússia. O relatório alerta que se a Rússia avaliar que os Estados Unidos não podem ou não querem apoiar os países europeus da OTAN, ela estará mais disposta a recorrer à força militar. Isso significa que o relógio está correndo. Mas os líderes europeus já estão se preparando para essa realidade. Isso porque avaliações feitas pela OTAN, Alemanha, Polônia, Dinamarca e pelos Estados Bálticos apontam para um cronograma semelhante, sugerindo que a Rússia pode estar pronta para atacar entre 3 e 10 anos. Embora seja um alívio pensar que pode levar tanto tempo, a verdade é que a Rússia pode nem esperar tudo isso. Os exercícios militares Zapad 2025, programados para ocorrer na Bielorrússia, podem oferecer um alerta precoce sobre as verdadeiras intenções da Rússia. E essas intenções estão se tornando mais agressivas a cada dia. Os fatos falam por si. A Rússia e a Bielorrússia estão se preparando para alguns dos maiores exercícios militares dos últimos anos, envolvendo cerca de 13 mil soldados, equipamentos militares em massa e uma mensagem clara de prontidão. O Zapad 2025 mostrará a capacidade da Rússia de conduzir operações militares em grande escala, mesmo no meio de um conflito em andamento. Uma coisa é realizar exercícios em tempos de paz. Outra, completamente diferente, é demonstrar esse nível de capacidade enquanto ainda se está travando uma guerra. Isso envia uma mensagem clara de que a Rússia está se preparando para algo maior do que apenas conflitos regionais. A escala desses exercícios é impressionante. Para colocar em perspectiva, o Zapad 2021, a última grande edição, contou com o envio de mais de 80 aeronaves e mais de 770 peças de equipamento militar, incluindo mais de 290 tanques e 240 unidades de artilharia. Algumas dessas manobras ocorreram perto da fronteira polonesa, o que foi um recado claro para a OTAN. Embora o equipamento exato do Zapad 2025 ainda não tenha sido totalmente divulgado, podemos esperar um arsenal semelhante, incluindo sistemas avançados como os mísseis terra-ar S-300 e S-400, tanques T-72B3 e caças multifuncionais Su-30. A verdade é que esses exercícios podem ser o prelúdio para algo muito pior. Autoridades russas enfatizaram que estão se preparando para ameaças modernas e até analisaram equipamentos da OTAN capturados para identificar fraquezas que possam explorar no futuro. Esse é um sinal preocupante. Então, o que a Europa planeja fazer a respeito? Vamos analisar. Antes de mais nada, a Europa quer continuar apoiando a Ucrânia.
Afinal, o experiente exército da Ucrânia é atualmente o impedimento mais eficaz contra um ataque russo à União Europeia. Quanto mais tempo a Ucrânia resistir, mais tempo a Europa ganha para fortalecer suas defesas. É por isso que a Europa também deve estar preparada para substituir totalmente a ajuda dos Estados Unidos, caso Trump decida cortar o apoio. E é exatamente isso que a Europa pretende fazer: intensificar seus esforços e suprir a lacuna deixada. Na realidade, a Europa poderia substituir totalmente a ajuda dos Estados Unidos sem grandes dificuldades. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos alocaram ou comprometeram cerca de 180 bilhões para apoiar a Ucrânia. Durante o mesmo período, os compromissos da Europa totalizaram aproximadamente 150 bilhões. Se falarmos apenas da ajuda militar doada, os Estados Unidos forneceram cerca de 66,5 bilhões, enquanto as nações europeias contribuíram com aproximadamente 39 bilhões. Para igualar as contribuições totais dos Estados Unidos, a Europa precisaria aumentar seus gastos em cerca de 0,12% do seu PIB, um valor altamente gerenciável. Isso mal faria diferença na economia da UE. Ou seja, mesmo com todos os desafios que isso acarreta, a Europa tem os recursos financeiros para preencher a lacuna, especialmente no setor militar. Claro, a verdadeira preocupação seria o acesso à base industrial militar dos Estados Unidos, já que a Europa não produz a mesma tecnologia de ponta e equipamentos militares na mesma quantidade. Mas os fundos estão disponíveis. Os gastos da Europa com ajuda militar já estão no mesmo nível do apoio dos Estados Unidos, e a UE gastou 21 bilhões a mais do que os Estados Unidos em ajuda humanitária e financeira combinadas. Mas e quanto à defesa de todo o continente? Ou pelo menos dos países que a Rússia tem maior probabilidade de atacar? Bem, é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas, mas nada que a Europa não consiga lidar. Durante uma coletiva de imprensa conjunta com Trump em Washington, no final de fevereiro de 2025, o presidente francês Emmanuel Macron deixou claro que a Europa estava pronta para intensificar suas defesas e construir uma paz duradoura. Aqui está o plano da Europa para defender seu território contra a Rússia. Aumentar o número de tropas é a primeira prioridade. Durante décadas após a Guerra Fria, os exércitos europeus diminuíram significativamente. Muitos países possuem hoje o que os oficiais da OTAN chamam de exércitos bonsai, forças armadas tão pequenas que não conseguem proteger adequadamente seus próprios territórios. Por exemplo, o exército britânico está no seu menor tamanho desde a Batalha de Waterloo. O exército alemão, que sofreu anos de subfinanciamento, ainda luta para se reconstruir, precisando de pelo menos 40 mil soldados a mais apenas para atingir um nível mínimo de prontidão. Mas o problema não está apenas no número de soldados. A prontidão militar também precisa melhorar. Jim Townsend, ex-vice-secretário adjunto de defesa dos Estados Unidos, foi direto ao ponto. Os exércitos europeus são pequenos demais para lidar até mesmo com as armas que possuem atualmente. Sem tropas de combate suficientes, de nada adiantará ter armamentos modernos. E a Europa precisa de uma força equivalente a 300 mil soldados americanos prontos para o combate para dissuadir efetivamente a Rússia. Esse é o cálculo atual. Isso significa formar cerca de 50 novas brigadas de forças mecanizadas e blindadas, capazes de operar nas difíceis condições de batalha do leste europeu. A Europa atualmente não possui essas tropas. Mesmo uma força de 200 mil soldados pode estar fora de alcance com os atuais níveis de recrutamento. Assim, por enquanto, a Europa está focada na criação de uma força de dissuasão. Essa força precisaria ter cerca de 100 mil soldados, tropas designadas para a missão de forma contínua, revezando-se para manter a prontidão. 100 mil soldados também é o número atual de militares americanos estacionados na Europa, mas esse contingente deve diminuir nos próximos anos. Esse número também está alinhado com parte da estratégia de reforço rápido da OTAN. O modelo de força da OTAN, acordado em 2022, prevê a disponibilidade de 300 mil soldados de alta prontidão para serem mobilizados com 100 prontos para entrar em ação em até 10 dias. A força total deve estar mobilizada em até 30 dias. Para alcançar esse objetivo, a aliança está pré-posicionando equipamentos e estoques estratégicos, expandindo seus sistemas de defesa aérea e antimísseis e integrando novos membros como Finlândia e Suécia no planejamento estratégico. A OTAN também está reforçando suas defesas no leste europeu, a área da aliança que faz fronteira com a Rússia. Desde 2017, grupos de combate multinacionais foram implantados na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, com forças adicionais estacionadas na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, após a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, em 2022. Isso dobrou a presença da OTAN no flanco oriental, com tropas de diversos países treinando e operando em conjunto. Durante a Cúpula de Madrid de 2022, os membros da OTAN se comprometeram a expandir esses grupos de batalha de tamanho batalhão para brigadas inteiras, onde necessário.
A Letônia se tornou o primeiro país a dar esse salto em 2024, e outros devem seguir o mesmo caminho. Embora a Europa ainda tenha um longo caminho a percorrer, está mais do que disposta a enfrentá-lo. Afinal, qual seria a alternativa? Esperar-se que a Rússia nunca decida atacar outro país europeu. Isso não é uma estratégia. Isso é apenas ilusão acompanhada de negação. Portanto, a Europa basicamente está esperando o melhor, mas se preparando para o pior. Isso inclui também trabalhar na sua coordenação militar. Afinal, mesmo que a Europa consiga reunir uma força de 300 soldados, estamos falando de tropas vindas de mais de 30 exércitos nacionais diferentes. Isso é um pesadelo logístico prestes a acontecer. Seria como tentar montar uma equipe vencedora do Super Bowl usando jogadores de 30 times diferentes, cada um com seu próprio manual de jogadas e até mesmo regras ligeiramente diferentes do jogo. Se ninguém estiver na mesma página, o resultado não será um exército eficiente. Será o caos. É por isso que a coordenação militar não é apenas importante. Ela é a diferença entre um exército funcional e um pesadelo burocrático armado. Atualmente, a Europa tem mais de 1,4 milhão de militares ativos espalhados por diferentes exércitos nacionais. Os Estados Unidos quase igualam esse número sozinhos. Mas novamente não se trata apenas de quantidade, trata-se de como essas tropas operam juntas. Se a Europa quiser substituir as forças dos Estados Unidos na região com sucesso, precisará desenvolver estruturas de comando mais rígidas, melhorar a interoperabilidade e garantir que quando essas forças forem destacadas elas funcionem como uma unidade única e coesa, e não como um mosaico de estratégias nacionais diferentes. A suposição atual da OTAN é que o comandante supremo aliado na Europa seja sempre um general dos Estados Unidos. Mas isso só funciona quando os Estados Unidos estão liderando a ofensiva. Se Trump decidir se afastar, a Europa precisará estar pronta para assumir o controle de sua própria defesa, sem esperar ordens de Washington. E é exatamente por isso que os mais recentes exercícios militares da OTAN são mais do que uma demonstração de força. Eles são um teste para um futuro onde a Europa não pode mais contar com os Estados Unidos como sua rede de segurança. À medida que o exercício militar Steadfast Dart 2025 acontece na Romênia, Bulgária e Grécia, a Europa está tendo uma visão clara do que pode significar liderar a partir da linha de frente, como sugeriu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Com 10 mil soldados de 9 nações, exercícios de fogo real e componentes de guerra cibernética, a OTAN está tentando provar que pode mobilizar rapidamente uma força em grande escala sem esperar pela autorização de Washington. O próximo passo? Equipamentos e produção militar. A Europa também está se preparando para uma transformação séria nessa área. A história mostra que quando a pressão aumenta, as economias de mercado conseguem entregar resultados. Basta olhar para a Alemanha Ocidental sob o comando do chanceler Helmut Schmidt. O país modernizou rapidamente suas forças armadas para conter as forças soviéticas. Agora, o desafio é ainda maior, mas a determinação para enfrentá-lo também. Para construir uma força de dissuasão credível, capaz de impedir um avanço russo nos países bálticos, a Europa precisa de números. Grandes números. De acordo com o Bruegel, um respeitado think tank europeu, a Europa precisa de pelo menos 1.400 tanques, 2.000 veículos de combate de infantaria e 700 peças de artilharia para essa finalidade. No momento, isso representa mais poder de fogo do que França, Alemanha, Itália e Reino Unido combinados. E isso antes mesmo de chegarmos ao problema da munição. A Europa precisa de no mínimo 1 milhão de projéteis de 150 mm apenas para sustentar 90 dias de combate de alta intensidade. Claro, não se trata apenas de tanques e munições. A guerra moderna exige velocidade, inteligência e adaptabilidade. Na prática, isso significa ampliar a produção de drones para igualar a Rússia, o que exige pelo menos 2.000 munições de longo alcance por ano. Significa fortalecer a aviação, o transporte, a defesa contra mísseis e as capacidades de guerra eletrônica. Comprar dos Estados Unidos é sempre uma opção. As compras europeias de armas ajudaram a impulsionar as exportações de defesa dos Estados Unidos para um recorde de 318,7 bilhões de dólares em 2024. Isso é ótimo para a coesão da OTAN. Mas se a Europa quer uma verdadeira autonomia estratégica, precisa começar a fabricar suas próprias armas em casa. A boa notícia é que a Europa tem capacidade industrial para isso. Só precisa mobilizá-la. Um exemplo disso é a empresa alemã de defesa Helsing. Ela já está produzindo em massa drones equipados com inteligência artificial, fabricando mais de 0,0 drones de ataque HX-2 por mês. Com pedidos da Ucrânia totalizando 10.000 unidades em 2 modelos, a Helsing está provando que a indústria de defesa europeia pode aumentar a produção rapidamente quando necessário. Mais empresas seguindo esse modelo poderiam permitir que a Europa atingisse a paridade com a Rússia na produção de drones em tempo recorde. O último aspecto que a Europa precisa é dinheiro. Já discutimos os fundos que a Europa está investindo na defesa da Ucrânia.
Mas e quanto à sua própria defesa? Atualmente, os países europeus contribuem com cerca de 2% de seu PIB para a defesa. Vale lembrar que esse é o valor mínimo estabelecido pela OTAN, não o máximo. Para que a Europa fortaleça seriamente suas defesas, especialistas sugerem que uma meta mais sustentável seria entre 3% e 3,5% do PIB. Um aumento de 262 bilhões em gastos com defesa anualmente é a estimativa atual do que a Europa deve buscar para cobrir totalmente suas necessidades de defesa no curto prazo. Agora, isso parece um valor alto. E, sejamos honestos, no entanto, também está ao alcance. Tudo o que a Europa precisa é de uma combinação de investimentos nacionais e em nível da União Europeia. Nos próximos 5 anos, a Europa deve arrecadar cerca de 130 bilhões no nível da UE. A Alemanha sozinha está projetada para cobrir pelo menos metade desse valor, aumentando seus gastos gerais com defesa em 3,4 bilhões anualmente nos próximos 15 anos. Um ponto positivo nessa jornada fiscal é o potencial econômico dos investimentos em defesa. Investir no setor pode contribuir significativamente para a atividade econômica europeia, impulsionando inovação, criação de empregos e crescimento industrial. Basta olhar para os pedidos de produção em larga escala. Comprar em grandes quantidades reduz significativamente os custos unitários. Veja o recente pedido da Alemanha de 105 tanques Leopard 2 por 3,14 bilhões. Se a Europa encomendar os 1.400 tanques necessários, os preços cairão à medida que a produção aumentar. Isso pode economizar bilhões a longo prazo. Agora, continuamos mencionando a Alemanha por um motivo. Se jogar bem suas cartas, esse país pode ajudar a fortalecer todo o continente europeu. Garantiria que nações como Polônia e os estados bálticos, prováveis próximos alvos de Putin após a Ucrânia, possam contar com um suporte confiável contra ameaças iminentes. Mas o que significa jogar bem suas cartas nesse contexto? Para começar, a Alemanha deve superar suas ineficiências passadas em aquisição e prontidão militar. Também precisa aumentar seus gastos com defesa para 3,5% do PIB e garantir que seu setor de defesa esteja totalmente equipado e preparado. É claro que isso não será resolvido da noite para o dia. Mas a Alemanha, assim como o restante da Europa, está despertando para a realidade de que sua segurança depende não apenas de promessas, mas de investimentos concretos. Os dias de relegar os gastos com defesa ao segundo plano ficaram para trás. A Europa agora está indo diretamente ao encontro do desafio crucial que se aproxima. A boa notícia é que ela tem o dinheiro, a indústria e a motivação para superar esse desafio. Para superar qualquer coisa que a Rússia possa lançar contra ela. Para derrotá-la de uma vez por todas. Mas quando você acha que esse confronto acontecerá, se acredita que ele realmente acontecerá? E você acha que a Europa terá tempo suficiente para fortalecer suas defesas caso os Estados Unidos deixem o continente? Enquanto estiver aqui, diga-nos também se você acredita que todos os países europeus da OTAN combinados poderão igualar, eventualmente, a contribuição dos Estados Unidos e resistir com sucesso contra a Rússia. Estamos ansiosos para ler seus pensamentos na seção de comentários abaixo.